Olá, meu amigo, minha amiga, meu humilde trabalhador na vinha, Senhor, meu amigo da razão, meu servidor da alegria, meu colaborador da verdade, meu guardião da fé. Seja bem-vindo. Todas essas classificações estão aqui no nosso apoio e são títulos, nomes, expressões atribuídas a Bento XVI. E falando nele, vamos continuar os nossos vídeos sobre o nosso amado Papa Emérito. Hoje eu quero tratar com vocês deste tema extraordinário que é a teologia segundo Bento XVI. É um tema sobre o qual eu venho me debruçando há um tempo e muita gente me procura porque é apaixonada pelo pensamento de Bento XVI, se inspira na vida dele, só que eu acho que nós devemos dar um passo além e aprendermos a fazer teologia com ele, aprendemos a pensar Deus com Bento XVI, com Joseph Ratzinger. Por isso, o nosso tema de hoje é a teologia segundo Ratzinger, natureza, missão e atualidade. Vocês já viram o livro dele, Últimas Conversas ou Último Testamento? Vou colocar o link do livro aqui na descrição. Lá está a pergunta que aparece aqui no slide. Como justificar a teologia? O que é que ela tem de fazer? O que é, por assim dizer, o seu ofício, a sua justificação interior? Como se pode, afinal, justificar a teologia na universidade? Falando aqui do contexto alemão, sobretudo. Tem cabimento na nossa universidade moderna? Ou é um corpo estranho, que pelas suas origens medievais, por acaso estagnou e na realidade não deveria estar presente na universidade? Ele diz que estas perguntas estavam na origem da sua atividade acadêmica. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque a teologia fundamental, esta área que vai se perguntar sobre a natureza da teologia, o que é teologia? Eu posso fazer um discurso sobre Deus? Qual é o método? Qual é a linguagem que eu adoto? Qual é a relação da fé com a razão? Todas essas questões da área de teologia fundamental estavam no começo da vida acadêmica de Ratzinger, que foi justamente sobre teologia fundamental como professor na Universidade de Bonn, na Alemanha. Então, quais são as respostas que Ratzinger deu? Antes de adentrar no pensamento dele, nós não podemos esquecer que justamente no seu pontificado ele colocou dois temas como centrais: Deus e fé. Ah, mas não são óbvios? Não. Você pode, mesmo na igreja, tratar de muitos temas que ignoram isso, infelizmente. Primeiro de tudo, ele quis colocar o tema de Deus porque o tema de Deus tem que ter espaço na arena pública, ou Deus deve ser, vamos dizer assim, audível, presente no espaço público. Na discussão sobre política, sobre economia, isso não quer dizer sacralizar tudo, estabelecer uma teocracia, ninguém está falando isso. Mas veja, quais são os valores que fundam a civilização moderna, ou pós-moderna, ocidental, ou qualquer civilização? Tirar Deus dessa discussão é tirar a base de tudo, daqueles valores que podem assentar qualquer tipo de construção de estrutura social. Então, Deus não deve ficar confinado na esfera privada, não é uma questão assim que deve ficar escondida na nossa subjetividade, no nosso quarto, ou só pode ficar dentro do templo de portas fechadas, como se hoje nós devêssemos voltar só para as catacumbas. Não. Devemos proclamá-lo sobre os telhados. E fé. Veja, se fala hoje tanto de espiritualidades, de crenças diversas. Não, a fé. Mas uma fé que se interroga. Então, eu não estou falando de qualquer crença vaga, eu estou falando desta busca, né, de compreensão, dessa resposta à revelação de Deus, mas que o tempo todo está buscando compreender, está em diálogo com a razão. Por isso o Ratzinger vai pedir, Bento XVI, essa redescoberta da centralidade da fé. Por isso mesmo ele convocou um ano da fé. Veja, Ratzinger tratou desse tema em muitas das suas obras. Nós temos uma em português, que está incompleta, inclusive, Natureza e Missão da Teologia. Esta é uma publicação parcial desse livro. Falta a parte final, que trata um pouco mais sobre a historicidade do dogma. Então, saiba que você tem esse texto louvável, mas de forma incompleta nesta publicação.
Natureza e missão da teologia. Um texto que nós ainda não temos, lamentavelmente, espero corrigir isso no futuro. Teoria dos princípios teológicos materiais para uma teologia fundamental. Esse livrão aqui, eu tiro as teses de Ratzinger desses livros de modo muito particular. Então, ele vai partir, aqui inspirado, sobretudo em Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, de duas teses. A teologia se refere a Deus e o pensamento teológico está vinculado ao modo de questionar filosófico como seu método fundamental. Ah, professor, mas dizer que a que a teologia está referida a Deus não é óbvio? Não. Porque, inclusive, em outros períodos da história da Igreja, se disse que a teologia estava vinculada a outras discussões, a símbolos, à própria Igreja. Não. O objeto central da discussão teológica é Deus. É a inteligibilidade da questão de Deus. Evidentemente, pressupõe que Deus existe, porque pressupõe que Ele se revelou, mas, acima de tudo, é buscar entender quem é esse Deus, como Ele se comunica, como Ele pode se comunicar, qual é a linguagem pela qual nós podemos nos dirigir a Ele. Ratzinger, que está muito influenciado também por esse personalismo teológico, dessa relação eu-tu. Tudo com Deus é relação. Deus é relação e com Ele nós estabelecemos relação. Só que, para Ratzinger, se o objeto é Deus, o método é a filosofia. Então, a especulação filosófica é o método da teologia. Então, o objeto é Deus, o método é a filosofia. Mais adiante nós vamos aprofundar isso. Isso é uma primeira aproximação. Lembre-se que aqui é tudo a conta-gotas. É para que você comece a se familiarizar. Acompanhe os slides e, se você ainda não é apoiador, apoie o nosso canal. Você quer ter acesso a esses materiais que eu estou utilizando? Apoie e você terá, dependendo da categoria, direito a todos os subsídios, apostilas que eu venho elaborando e que quero disponibilizar para você. Mas seja aqui nosso colaborador, nosso amigo e uma força para que esse apostolado continue. Então, curta este vídeo, inscreva-se no canal, já se inscreveu? Não? Inscreva-se agora, aproveite a oportunidade, compartilhe com seus amigos, marque aí os seus amigos, os interessados no tema e vá lá no Instagram também, o faça, comece a nos seguir. E seja um membro da Escola Ratzinger, porque quem crê nunca está sozinho, nem na vida, nem na morte. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita, neanche nella morte.